Bom dia, sexto ano, bom dia, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. E hoje, pensamos por imagens? A apresentação da aula. Tema da aula, múltiplas linguagens. Habilidades do currículo paulista. Professores, deem um print na tela. EF 15 LP 02A e EF 15 LP 04. Eu sou a professora Andreia e vou moderar a aula da professora Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andreia. Bom dia, alunos, pais, professores, tudo bem? Que tenhamos aí uma ótima semana, né? Que as aulas sejam tranquilas, leves, ok? Hoje nós vamos trabalhar, como a própria Andreia disse, né? Múltiplas linguagens. Então, linguagem verbal, não verbal, multimodal, que seria aí que a gente conhece mais como mista, né? Tá bom? Como que essas linguagens interferem na nossa interpretação no dia a dia, dos vários gêneros que nós temos, ok? Para iniciarmos, temos aí a primeira perguntinha para vocês refletirem e compartilharem no chat. Então, vamos lá? Antes do objetivo da aula, né? Fazer reflexões a partir da leitura de textos não verbais, como mapa mental. Então, vamos lá. Lendo palavras e imagens. Então, eu quero que vocês reflitam e respondam. É possível lermos imagens do mesmo modo que lemos palavras? Sim ou não? E aí vocês vão dar exemplos, tá? Se sim, dê exemplos no dia a dia, como vocês observam isso, como vocês fazem essas leituras, ok? 2 minutinhos para vocês responderem. Vamos lá, Elaine. Bora lá. A Isabelle, da Pro Elizabeth, colocou, depende, só se a imagem for compreensiva. Vamos lá. Mais aqui. O Wender, da Pro Sandra, colocou, sim, a gente vê a imagem e imagina coisas. O David, da Pro Cristiane, colocou, não, eu acho. A Amanda, do Pro Ezequiel, colocou sim, tirinhas. Sim. E deixa eu ver o que mais. Espera aí. Ó, a Júlia, a aluna Júlia, deu um exemplo bem legal aqui. Sim, a imagem sempre representa algo. Uma fotografia, por exemplo, tem sentimento. Boa. Legal, né? E como a gente comentou, né, na aula passada, os emotions, né? Também, eu até brinquei que às vezes não há palavras, né, para representar determinadas situações, então nós utilizamos imagens, né? Mais alguma aí, Andreia? Você queira ler? E tem aqui, tem a Ana Lívia,
Da Proedna colocou sim, por exemplo, a placa de trânsito. A Verônica da Promichele colocou a mesma coisa. Sim, placa de trânsito, por exemplo. Acho que no nosso dia a dia o que é mais comum mesmo são as placas de trânsito, né? Então, a questão da informação rápida, né? Assim que nós observamos aquelas imagens, o nosso cérebro já transforma, né, em um texto, em outro tipo de texto, né? Já faz a formatação daquela imagem e tudo que a gente tem armazenado aí ao longo da vida, e essa informação é muito rápida, questão de segundos. Então, a questão de associar, né, a imagem com os outros tipos de texto. A aluna falou que dependendo da situação, de novo, a palavrinha que eu tenho utilizado bastante, contexto, né? Então, vai depender também do contexto em que você está inserido. Então, por exemplo, aquela plaquinha que tem uma caveira, né? Então, geralmente está perto de fios de alta tensão, então que vai representar aí morte. Mas, dependendo de outro contexto, você pode associá-la com uma outra situação, né? Mas, de novo, dependendo aí do contexto. Mas, de modo geral, no primeiro momento, quando a gente olha, né, a gente já associa com essa questão de perigo, morte, porque foi sendo construído aí ao longo da nossa vida, ao longo das informações que nós vamos recebendo no contexto em que estamos inseridos. Quer complementar alguma coisa, Andréia? O Marcos Paulo da Pro Rosimeire colocou sim, porque eu posso criar histórias com as imagens. Perfeito. Próximas aulas a gente vai ver isso aí, tá bom? Que vocês estão falando sobre as histórias em quadrinhos, essa relação aí da linguagem verbal, não verbal e da multimodal, ok? Então, continuando, temos aí comunicando, né? Então, o que é a linguagem, né? Então, a linguagem é todo o mecanismo que utilizamos para nos comunicar. Exemplos: os sons, as cores, as imagens, gestos, expressões e palavras, né? Então, vamos focar um pouquinho na cor, né? Então, as cores transmitem muita informação para a gente. O vermelho, geralmente, a gente associa com o quê? Com amor, com paixão, com intensidade. O amarelo, né? Também, geralmente, aí com calor, a alegria. Então, olha quantas informações somente uma cor pode transmitir para a gente, né? Sem palavra nenhuma, mas temos aí várias informações, tá? E aí nós temos alguns tipos de linguagem. Coloca aí para eles, por favor. Então, nós temos a verbal, não verbal ou multimodal, que vocês vão ver também como mista, tá? Então, verbal, ela faz uso apenas das palavras. Não verbal, como eu falei, sons, cores, desenhos, etc. E a multimodal, que vai mesclar tanto a verbal quanto a não verbal. Um exemplo muito forte que vocês estão dando aí são as histórias em quadrinhos, né? Então, a gente tem bastante aí o uso das imagens e da linguagem verbal também. Então, multimodal e verbal, elas vão estar ali bem mescladas, tá bom? Então, pensando nisso, tem aí mais algumas perguntinhas para vocês. Compreendendo para comunicar. Você pode ler, Andréia, por favor? A base da nossa sociedade é a comunicação que se dá principalmente pelo uso da língua escrita e oral e, claro, também por meio de representações como símbolos, danças, pinturas e gestos. Isso. Então, é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Então, no dia a dia, nós temos contato aí com as várias linguagens, né? Tanto os textos escritos, quanto orais, os não verbais. Então, no dia a dia, nós temos acesso a todas essas linguagens. E, dependendo da situação que nós estamos, vamos adaptá-las, usar as três, só uma ou outra. Então, isso é no dia a dia. E a escolha, né, de qual linguagem eu utilizarei vai depender ali do contexto, como eu quero comunicar essa informação. Então, a gente estiver num contexto mais descontraído, aí, de brincadeira, né, geralmente a gente mescla aí a linguagem verbal e a não verbal. Também vai depender. Eu estou conversando a partir de quê? De um aplicativo de mensagens, né? Então, eu tenho essa mescla. Eu estou aqui numa conversa frente a frente com a pessoa, então, que tipo de linguagens eu utilizo? Apesar que, mesmo frente a frente, né, a gente dá uma piscadinha, né, um sorrisinho, um toque. Então, sempre tem essa mescla. Então, continuando, Andréia, lê A para a gente, por favor. Letra A. No seu dia a dia, você compreende melhor as informações que são comunicadas pela linguagem verbal, não verbal ou multimodal? Justifique sua resposta com exemplos. Isso. Aí eu vou deixar para vocês um minutinho para vocês responderem a A.
a gente comenta, e aí eu volto na B para vocês responderem com tranquilidade, ok? Então, 1 minutinho para vocês responderem a questão A. Vamos lá, Elaine. Vamos lá. O Marcelo da Proclarice colocou verbal. A Elisa da Promargarete também. A Maria Vitória da Pronanci colocou multimodal. O Diogo, desculpa, da ProSandra colocou verbal. A Vanessa colocou verbal. Melhor maneira de comunicação. Deixa eu ver. Alguns colocam verbal e não verbal, né? A Provanessa, o Matheus da Provanessa colocou, eu compreendo melhor a linguagem verbal. A Proluísa, desculpa, o Proluísa Alberto, deve ser, colocou a verbal, porque normalmente é a que eu mais uso em casa. Aí alguém colocou, eu não sei, acho que eu não estou entendendo a resposta. Vê se você entende. O Victor, da Propatrícia, colocou verbal através do Zoom. Não entendi. Não sei, ele pode estar falando do aplicativo Zoom, né? Não, então. Para reuniões. Aí acho que ele deve estar falando da questão da conversa, do diálogo. Pode ser. Talvez explica um pouquinho mais para a gente, se puder. Tá. Então, essa aí era uma resposta aí mais pessoal, né? E vai ter aí as variedades nas respostas, as variações. Então, é claro que a linguagem não verbal, né, e a verbal juntas, uma complementa a outra, né? Mas o que é interessante, assim, eu sempre comento, principalmente pensando nas mensagens ou por e-mail, mais ainda por aplicativos, né? Às vezes a gente comunica de uma forma e a pessoa recebe aquela informação de outra, né? Então, ou até mesmo com a imagem que você utiliza. Então, às vezes, você não quer ser tão ríspido, mas a forma como a pessoa recebe a informação naquele momento, dependendo da situação, né? Será que vocês estavam conversando tranquilo? Será que era uma discussão? E aí, às vezes, você não quer nem compartilhar a informação de determinada forma, mas quem recebe, né, faz uma determinada interpretação. Eu costumo sempre falar que é interessante o diálogo, assim, né, face a face, porque você consegue esclarecer melhor as informações, você consegue ali tirar a dúvida. Geralmente as mensagens de aplicativo, né, trazem muita confusão, que aí às vezes a pessoa interpreta de uma forma, fica emburrada, não te pergunta, né, para confirmar a informação, e aí temos uma falha na comunicação. Né? Por isso, posso falar uma coisa? Pode. É por isso que a gente precisa tomar tanto cuidado com o que a gente escreve, né? Sim, sim. O que não, com como a gente escreve, na verdade. Porque na oralidade você vai refazendo o seu discurso o tempo todo, dependendo dos gestos, das expressões que a pessoa com quem nós estamos conversando vai te mostrando, Sim. né? Na mensagem, o escrito, ele é, por vezes, frio. Sim. Né? E aí você... O que está escrito e acabou, E né? pronto, Até você explicar, já deu mais uma confusão. Sim, sim. Tá bom? E aí a B. Então, a partir do que vocês responderam, do que nós discutimos na A, lê para eles, por favor, André, a B. A B. Isso. A partir da sua resposta anterior, crie hipóteses. Como será que nosso cérebro recebe e processa as informações? Então, como será que esse mecanismo funciona? É claro que vocês vão responder de modo bem simples, tá?
Não se preocupem. Como é que vocês acreditam que é essa informação, né? Que recebe, processa e compartilha a informação de volta, tá bom? 1 minutinho para vocês responderem aí. Vamos lá. A maioria está colocando automaticamente. Né? E a Procátia colocou, recebe a imagem e depois associa. Sim. Né? A Protânia colocou, olhando, logo vem a análise. Os alunos, na maioria, estão colocando. A Giovana, automaticamente. Ó, duas Giovanas aqui. Giovana da Procláudia, da Pro Alexandra. A Maria Eduarda, da Pro Érica. A Promírides colocou, achei bem legal aqui que ela colocou. A leitura é feita pelos sentidos que usamos. Odor, tato, visual, auditivo. Sim, colabora, né? Posso fazer uma correção? Pode, Pro, desculpa, é Pro Osmir. É que pra gente verdade, aparece desculpa. Tudo junto. Verdade, perdão. Desculpa, Pro. Essa questão do cheiro, para mim, é muito forte, assim. Traz muitas lembranças, então, às vezes, você está num contexto completamente diferente daquele, né, que você sentiu, aquele cheiro, e traz toda uma lembrança, então vai interferir também na forma como eu faço essa leitura, né? Achei bem legal esse complemento que ela colocou aqui, né? E eu vou até falar uma coisa agora. Outro dia nós estávamos preparando aula, né, na nossa sala, né, Elaine? É verdade. E aí a Elaine falou, nossa, eu estou sentindo um cheiro de perfume. Ela falou, nossa, me lembrou, né, uma situação, né, de quando ela era criança. E aí eu falei, se era o meu perfume? Ela falou, não. Aí, de repente, ela falou, nossa, de novo, tá, né? Eu estou me lembrando da situação. E ela ficou, assim, toda saudosista naquele momento. Foi verdade. E, na verdade, era o meu mesmo, né? Era o meu perfume. Depois ela foi descobrir. Então, olha só, a memória, né? As associações que a gente foi... Né, que você foi fazendo, ela se sentiu feliz, que dava para ver o brilho dos olhos dela, assim, a felicidade de estar lembrando de uma situação enquanto criança, né? Legal que você lembrou dessa situação. Então, temos aqui algumas informações para vocês. Então, uma máquina chamada cérebro. Você pode ler, Andréia, por favor? Vamos lá. Nosso cérebro trabalha fazendo associações entre ideias e imagens, relacionando umas às outras para construir uma teia de pensamento. Isso, que nada mais é do que vocês colocaram aí. E isso acaba sendo automático mesmo, né? Questão de segundos. Nem vou me aprofundar aqui, né? Porque isso é mais uma questão da biologia, do professor de ciências. Mas, de modo simples, é isso. Associação de imagens, palavras, vai associando e fazendo as interpretações, ok? Aí, nós temos aqui um exemplo de mapa mental. Alunos, vocês podem usar isso também para vocês estudarem em casa, para a prova. Eu, particularmente, acho muito legal a questão do mapa mental. Então, vamos lá. Temos aí uma primeira informação. Como nós pensamos? Como será que ocorre esse processo, né? Então, vamos lá, a primeira informação. Estabelecemos relações entre os contextos, né? Aquilo que eu venho falando aí para vocês a todo momento, né? Então, em que contexto nós estamos inseridos, que estamos recebendo essa informação?
tudo isso vai interferir no modo como nós fazemos associações, pensamos e interpretamos as informações. Depois, construímos conexões, vamos conectando, né? Então, por isso a importância que a gente sempre fala, né? De ter uma variedade de informações, essas informações serem passadas para nós de formas diferentes, que a gente consegue cada vez melhor ir construindo aí essas conexões de acordo com os diferentes contextos que estamos inseridos. Classificamos as informações, né? Isso é útil, não é útil, eu preciso aprimorar essa informação, está completa, eu consegui interpretar de acordo com todo o contexto, preciso buscar mais. Temos mais uma aí. Juntamos as ideias, que retoma ali, ó, construímos os contextos, né, as conexões. Então, estabelecendo uma ideia com a outra. E isso aí é questão de segundos, né? Muito, muito, muito rápido. E, de novo, insisto, por isso que é importante termos diferentes informações sempre, né? Isso vai interferir nas nossas conversas, né? A conversa vai desenvolver muito melhor, muito mais interessante, porque temos muitas informações de formas diferentes para passar, os nossos textos escritos, tá bom? Tudo isso aí vai interferir. Quer complementar, André, com alguma coisa? Não, acho que você está falando assim, numa linha bem legal mesmo. Então, tudo que a gente vai armazenando, né, durante a nossa vida, e que às vezes a gente fala, nossa, às vezes vocês perguntam, né, para que isso serve? Então, você não sabe em que contexto você pode estar, e aquela informação que aparentemente você achou que não te servisse para nada, ela ficou lá, numa caixinha, né, guardadinha. Sim. E no momento em que houve um assunto relacionado àquele de que você ouviu alguma coisa sobre, você consegue, então, né, fazer essa conexão, mesmo que seja de forma rasa, ou às vezes de forma mais aprofundada, né? Mas isso é que é legal. Olha só, por isso que nenhuma leitura deve ficar para trás. Né? Tudo você deve aproveitar. Isso mesmo. Então, continuando, aí pode compartilhar com eles a tela de novo, por favor. Então, mais uma. Damos palavras às ideias, né? Aquilo que a gente falou. Então, geralmente, a gente ouve uma palavra, uma expressão, vemos uma imagem e já transformamos aí em palavras. É interessante isso, né? Tinha uma perguntinha na apostila. Será que a gente pensa por imagens, por palavras? Como é que a gente faz isso, né? Esse nosso pensamento, essa construção aí? Depois, fazemos isso de forma automática, como vocês falaram, né? Então, muito rápido, vamos associando. Palavras-chave se ligam a outras. Observe como temos aí conexão de ideias, principalmente leitura. Eu sempre falo para os alunos. Às vezes o aluno se depara com uma palavra que ele não conhece no texto e empaca ali. Não, continua a sua leitura que o texto vai te propor essa interpretação. De acordo com esse contexto, você vai fazer inferências e vai conseguir construir aí um sentido, tá? Nosso pensamento não é linear, ou seja, ele não vai seguindo assim, ó, totalmente uma linha retinha, né? Então, tem essas conexões, a retomada, vamos retomando informações a todo momento. Tá? Posso completar só uma coisinha? Pode sim. O nosso pensamento não é linear, a leitura não é linear, né? A leitura é um ir e vir o tempo. Criamos imagens, então sempre fazendo associações. O tempo todo, ok? Acho que dá tempo de a gente responder pelo menos a A. Então temos aí a primeira perguntinha. O que os círculos que estão lá no mapa mental que vocês acabaram de ver representam? O que vocês acham que são aqueles círculos? E se conseguir responder a B, não precisa acelerar, tá? E as linhas que ligam os círculos representam o quê? 30 segundinhos. Podem ir respondendo, que a gente já vai fazendo aqui a leitura do que for subindo. Se não der tempo, não tem problema.
A Prodenise coloca imagens, a Pronilza coloca a ideia principal, a Prosolange coloca as memórias, os pensamentos isolados e as linhas, as conexões neurais. Muito bem. Isso mesmo. Ótimo. Então, pessoal, por hoje foi isto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira estamos aí de volta. Andréia, obrigada. Obrigada eu, Elaine. Beijo. Produção, alunos, até a próxima. Beijo. Avaliem a aula, por gentileza.